Glória a Deus, graça e paz, boa noite. Demoramos, mas chegamos. Hoje a gente tem um bate-papo super especial. Vou baixar o volume, tá? É vocês, eu tô passando aqui, achando que é o meu. A gente tem um bate-papo muito especial hoje. Vamos falar sobre sexo antes do casamento. Não é uma afirmação, é uma pergunta. E se você tiver dúvidas sobre esse assunto, manda aí na caixinha de perguntas a sua dúvida. Compartilhar. Deixa eu subir isso aqui um pouquinho. Pede para compartilhar. Vou pedir para você já nesse início compartilhar. Clica aí nessa flechinha que tem aí embaixo, envia para os seus amigos, envia para a maior quantidade de pessoas que você pode enviar aí, para que você nos ajude a alcançar outras pessoas. A gente tem tido um retorno muito legal desse bate-papo, desses bate-papos. Temos tido a presença de pessoas, de não só cristãos, né, discípulos da nossa igreja, mas muitas pessoas que têm se achegado ao Senhor através desses bate-papos. Então você que não faz parte de nenhuma igreja, que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. É um prazer, uma alegria para a gente ter você aqui conosco, poder falar com você hoje. E antes da gente começar oficialmente, nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa noite, por essa oportunidade, porque esses bate-papos fazem parte dos nossos cultos online de quarta-feira, às 20 horas, da Igreja Apostólica Avivamento Inclusivo. E hoje, com esse tema que vai chamar bastante atenção aí, para a gente poder entender melhor sobre isso. Sexo antes do casamento. Mas antes o pastor Edu vai orar e nós vamos agradecer ao Senhor por esse dia. Amém. Vamos orar. Fecha os teus olhos aí. Pai, obrigado, Senhor, pelas oportunidades que Tu tens nos dado, Senhor, nesse momento da pandemia, nesse momento que muitos estão trabalhando em casa. Eu te agradeço, Senhor, porque independente, Senhor, de qualquer coisa, Tu estás conosco. A Tua presença tem sido marcante em nossas vidas, Pai. Temos tanta coisa para Te agradecer, Senhor, e hoje não será um dia diferente disso, Pai. Queremos que o Teu Espírito Santo tome conta desse nosso bate-papo, Pai, e que tudo que fizermos, Senhor, seja para a Tua honra, para a Tua glória, à luz da Tua palavra, Pai. Que nada, Senhor, nada fuja a Tua palavra, Pai. É isso que eu te peço essa noite. No Teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, se você não compartilhou esse vídeo, já clica nessa flechinha aí embaixo, compartilha para os seus amigos, envia para o máximo de pessoas que você puder enviar. Vamos juntos alcançar mais vidas, abençoar mais vidas. Amém? Enquanto isso, nós vamos adorar ao Senhor, ao único que é digno do nosso louvor, ao único que é digno da nossa adoração. Declare assim: Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória. Vamos dizer isso a Ele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do
tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Sua presença, Deus. Eu provei e vi do mais doce amor. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Você pode dizer isso a Ele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Nada igual, não há nada igual, não há nada melhor, Não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, a esperança viva. Diga a Ele, é a tua presença, Deus. Tua presença, Deus. Declare: eu provei e vi do mais doce amor. eu provei e vi do mais doce amor Que liberta o meu que ser liberta o meu ser e a vergonha e desfaz. a vergonha desfaz. Oh, é a tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Diga isso a Ele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. E vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. E vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade, Senhor. És bem-vindo aqui, Senhor. Vem encher esse lugar, vem encher cada coração.
chamar a presença de Deus aí na sua casa, aí no lugar onde você está, e dizer: vem, vem encher, vem me encher, Espírito Santo. Vamos dizer a Ele: Santo Espírito, és bem-vindo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Diga a Ele: Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, que você faça dessa canção a sua oração. E todos os dias você possa dizer: Santo Espírito, seja bem-vindo na minha vida, na minha casa, no meu trabalho. Seja bem-vindo no meu coração. Que todos os dias esse possa ser o nosso clamor ao Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje a gente está aqui para fazer um bate-papo muito especial com o tema sexo antes do casamento. E aí? Antes da gente iniciar aí a conversa, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo se você ainda não compartilhou. Propósito, até eu vou clicar aqui, ó. Deixa eu enviar aqui. Aí, ó, clica aí nessa flechinha, compartilha com seus amigos, nos ajude a alcançar outras pessoas. Tem alguma dúvida sobre esse assunto, ou ao longo do que a gente for falando, surgir alguma dúvida, coloca a sua dúvida nessa caixinha de perguntas. Eu vou pedir para usar o máximo possível a caixinha de perguntas, porque a gente consegue acessar ela e não perder nenhuma pergunta. Porque às vezes nos comentários a pergunta sobe ali, né? Porque vai todo mundo comentando e pode passar batido. Então, para não acontecer de passar batido aí nenhuma pergunta, coloca nessa caixinha que tem essa interrogação aí embaixo, você clica nela, deixa lá a sua pergunta e a gente vai poder respondê-la para você, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre esse tema polêmico: sexo antes do casamento. Amém. Então, para a gente começar, vamos primeiro entender o que é casamento. Então, casamento no dicionário casamento ou matrimônio é um vínculo estabelecido entre duas pessoas mediante o reconhecimento governamental, cultural, religioso ou social. Então nós falamos ou, né? Não tem que ser um governamental, cultural, religioso, social. Ou governamental, cultural, religioso ou social. E que pressupõe uma relação interpessoal, ou seja, uma relação entre pessoas, duas pessoas, de intimidade, cuja representação é a coabitação, embora possa ser visto por muitos como um contrato. Casamento é começar a vida, é dividir sonhos, é enfrentar tudo e todos, é estar junto na fraqueza e na força e unidos. Uma outra forma de casamento também que a gente entende é união estável. Antigamente, a gente sabe que exigia um prazo de 5 anos, onde quando tivesse duas pessoas estivessem juntas 5 anos, teria que ou a existência de filhos, né, para se configurar uma união estável. Atualmente não existe mais esse prazo. Então o critério dessa avaliação ele é subjetivo. Ou seja, de que forma que eu apresento realmente essa pessoa à sociedade e a vontade de se constituir família e que não haja nenhum impedimento perante a lei. Ou seja, eu posso estar com uma pessoa há 1 mês, mas eu já apresento ela como meu esposo, como minha esposa, eu já apresento ela como fazendo parte da minha família
e eu tenho provas, eu tenho pessoas que comprovam que nós moramos juntos e que temos esse relacionamento como casados. Então isso hoje já basta para ser constituída uma união estável. Tem gente casado aí? Quem que tá aí assistindo a gente que é casado, se manifeste aí. Você que tá namorando, né? Eu até falei para algumas pessoas aí, olha, esse tema é importante desse bate-papo para você que tá dentro de um relacionamento, já que ainda não é casado, né? Que ainda não vivem juntos. É importante esse bate-papo para poder esclarecer dúvidas. Lembrando, tem dúvida, manda na caixinha de perguntas para que a gente possa responder a sua dúvida, ou que você já tenha, ou que vá surgindo ao longo do que a gente for comentando aqui. A gente tem aqui alguns versículos, porque tudo isso que a gente tem conversado ao longo dessas semanas, o parâmetro principal de onde nós baseamos as nossas convicções é na palavra de Deus. Porque muita gente pensa, porque é gay, porque não está pautado na palavra. Não, pelo contrário. Tudo que a gente pensa, se você voltar aí no IGTV, assistir os outros bate-papos sobre sair do armário, bate-papo que a gente teve sobre carência, você vai ver que os nossos princípios eles estão sempre pautados na palavra. Então a gente separou aqui algumas coisas, alguns versículos que são importantes de nós falarmos e entendermos sobre o que a Bíblia fala sobre casamento. O Maurício já respondeu ali, 1 ano e 7 meses, passou rápido, hein, Maurício? Glória a Deus. Mateus 19:6, você pode ler depois, diz assim: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Esse versículo, eu acho ele muito forte. Muito forte. Primeiro, pela união espiritual que existe no casamento. O casamento é a única união, até como o pastor Edu citou no início, o único contrato, a única relação onde duas pessoas se tornam uma. É algo extremamente espiritual que Deus faz através do casamento. As duas pessoas, é normal até a gente ver casais de algum tempo e perceber características muito parecidas um no outro, porque realmente é essa coisa de se tornar um que vai sendo afinada, né? E essa segunda parte desse versículo, ela é muito séria quando ela fala, porque o que Deus uniu, ninguém separe. E aqui eu abro um parêntese para que a gente possa prestar muita atenção sobre as relações, sobre os relacionamentos em que nós entramos, sobre os casamentos, e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, em que nós entramos ao longo da nossa vida, porque a Bíblia deixa claro que Deus não quer que separe, que Deus não quer que desfaça, que Deus não quer que divida, mas a gente vai falando melhor sobre isso mais para frente. Um outro texto está aqui em Gênesis capítulo 2, no verso 24, nos versos 24 e 25, diz assim, olha: por essa razão o homem deixará pai e mãe, e aí você pode entender, o homem dois homens, duas mulheres, seja qual for as duas pessoas que configuram esse casamento. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher, esse é o contexto lá de Gênesis, viviam nus e não sentiam vergonha. Os dois se tornarão, passam a ser, a partir do casamento, uma só carne. Outro texto aqui, olha, Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Olha que sérias as afirmações, as responsabilidades que Deus vai trazendo sobre o casamento. E a gente vê muita gente desesperada para casar, desesperada para assumir um relacionamento. Mas será que eu estou preparado? Porque aqui fala que o casamento tem que ser honrado, que o leito conjugal precisa ser honrado, precisa ser respeitado, né? Precisa ser conservado puro, porque Deus vai julgar isso. Então olha quanta coisa a palavra de Deus vai nos alertando, né? Você quer falar alguma coisa? Não. Outro texto, Malaquias capítulo 2, 15 e 16, diz assim: não foi o Senhor que os fez um só,
em corpo e em espírito, eles lhes pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Aí está falando do seu esposo, da sua esposa, né? Ninguém seja infiel a essa pessoa. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. O Deus de Israel, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Hoje a gente vive uma relação, uma geração de relacionamentos descartáveis, né? Então eu estou com uma pessoa hoje, e se não deu certo eu parto para a próxima pessoa, e a gente vê pessoas que vivem, a gente até já falou disso aqui em outras situações nesse bate-papo, que hora está com um, hora está com outro, porque vai descartando. E aqui Deus ele nos chama uma responsabilidade quando ele fala que ele abomina o divórcio. Isso. Deixa eu ler agora Colossenses 3, de 14 a 17. Então está escrito assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. 2 Coríntios 6,14. Não se ponham um jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então aqui ele está falando aquilo que já foi falado na outra vez, que é você ter uma relação com um descrente, com uma pessoa que não é cristã. Aqui ele fala no finalzinho: ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então, amados, eu sei que é difícil, mas cuidado com os relacionamentos com não cristãos. Que você seja o influenciador, que vocês sejam o influenciador, que vocês influenciem a outra pessoa para que elas venham conhecer aquele que morreu por nós, aquele que realmente se entregou por nós. Amém. Muitas vezes as pessoas falam: eu vou ficar sozinho, eu não aguento mais, fui traído, fui enganado. Então olha o que o Senhor fala para você em Eclesiastes 4, de 9 a 12. É melhor ter companhia do que andar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O Senhor não nos fez para ficarmos sozinhos. O Senhor não nos fez. O Senhor nos fez para sim termos uma pessoa para seguir juntos os dois o caminho dele. Esse é o objetivo, essa é a vontade do Pai. Amém? Então não tire isso do seu coração. Eu também já falei isso, eu também já fiquei arrasado, iludido. Só que no momento que você coloca a tua vida por inteiro nas mãos do Pai, Ele vai tirar isso do teu coração, vai trazer a pessoa certa, e aí você vai ser muito feliz. Muito feliz. E é o desejo de Deus que você encontre alguém, que você seja feliz, que você seja completo sentimentalmente, emocionalmente. Essa é a vontade de Deus para você. Sei que às vezes a gente atravessa tantas dificuldades nessa área que muitas pessoas ficam desacreditadas, mas eu quero dizer de novo, para que você não se esqueça, é o desejo de Deus que você seja completo, realizado, feliz sentimentalmente, emocionalmente, amém? Vamos ver aqui, tem uma pergunta aqui pra gente, vamos ler a pergunta? Olha lá, o Maurício pergunta assim: estou junto há 1 ano e 7 meses, meu esposo é católico, meu casamento está debaixo da bênção de Deus? O casamento, não existe a gente falou do jugo desigual, é algo muito importante
que a gente precisa entender, que nem ontem não, quarta-feira passada, alguém perguntou assim, e se eu namorar com uma pessoa da Umbanda? Eu falei, olha, não vai ser legal nem para a pessoa da Umbanda, que ela vai querer que você acompanhe ela lá, e nem para você que vai querer que essa pessoa acompanhe você na igreja, então vai ser um julgo desigual, vai ser ruim para os dois. Mas se uma pessoa, um cristão se casa com um católico, se casa debaixo da bênção de Deus, Deus abençoa? Abençoa. A bênção de Deus, ela independe disso. É que se eu for um influenciador, como o pastor Edu falou, trouxer essa pessoa para caminhar junto comigo na igreja, eu vou viver muito mais coisas, muito mais bênçãos que Deus tem para a minha vida, do que se eu não tiver essa influência, se eu não exercer essa influência. E você, Maurício, aí sabe muito bem do que a gente está falando. Mas a bênção de Deus, ela está onde existem duas pessoas que honram uma a outra, duas pessoas que amam uma a outra, duas pessoas que firmam uma aliança e são fiéis uma a outra. A bênção de Deus, ela com certeza está ali. Porque amor, fidelidade, são princípios de Deus. São princípios que Deus vê, que Deus se alegra, que Deus honra. Então, aonde existem esses princípios, a bênção de Deus, ela com certeza está lá. Amém? Amém. Se tiver mais perguntas, manda aqui na caixinha pra gente poder ir esclarecendo. Isso. Uma outra coisa que a gente pode falar de casamento, né, é que as pessoas, como nós lemos lá em cima, né, que casamento é no religioso ou no civil, no cartório, lá na igreja, ou num cartório, ou assim por diante, a palavra em Romanos 13, de 1 a 7, ela explica o motivo pelo qual nós temos sim que casar num cartório. Então ela fala o seguinte: vocês todos devem obedecer a quem estiver no governo. Ninguém pode governar a não ser que Deus lhe tenha dado esse poder. Aí você vai falar, pastor, não gosto do Bolsonaro. Como assim? Mas gostar é uma coisa, entendeu? Mas você tem que obedecer, é lei. Eu também não gosto, tá? Não concordo, mas você tem que obedecer às leis dos homens. Então ele fala isso: não há autoridade nenhuma que não tenha sido nomeada por Deus. De modo que se alguém é contra as autoridades, é também contra o que Deus ordenou. E os que agem assim vão trazer castigo sobre si mesmos. Aqueles que fazem o bem não têm que temer as autoridades, mas quem faz o mal tem que temê-las. Você quer viver sem medo das autoridades? Então faça o bem, e assim será aprovado por elas. As autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então terá motivos para ter medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus para castigar aqueles que fazem o mal. Por isso você deve obedecer às leis, não somente pelo medo de ser castigado, mas também por causa da sua consciência. Por esse motivo é que vocês pagam impostos. As autoridades estão a serviço de Deus e se dedicam a esse trabalho. Deem a todas as pessoas o que vocês devem a elas. Paguem os impostos ou as contribuições a quem devem pagar. Mostrem respeito a quem deve respeitar e honra a quem deve honrar. Então, aqui fala que você tem que seguir as leis dos homens. Então, para que você esteja debaixo da graça, você tem sim que casar no cartório. Não chegamos ainda no sexo antes do casamento, tá? Vamos falar sobre isso agora. Mas você tem sim que casar no cartório. Para quê? Para que você fique debaixo das leis dos homens. Porque se você não casa no cartório, você está amancebado. Eu estou junto com uma pessoa, eu tenho um relacionamento, eu me considero casado, eu falo para todo mundo que eu sou casado, mas perante os olhos de Deus, está faltando uma parte nisso. Você sim, você é casado com essa pessoa perante os olhos de Deus. Mas falta uma parte que é você oficializar isso. Nós, na igreja, nós só casamos as pessoas ali no religioso se essa pessoa já for casada no civil. Ah, não, eu vou casar. Então você vai casar no civil daqui a um ano? Então daqui a um ano você vem falar com a gente casa você também no religioso. Por quê? Porque a gente quer atrair bênção para a sua vida. O que a gente quer é seguir o que está escrito na palavra de Deus. Amém? E eu abro um parêntese aí, né? Já estou com alguém, né? Isso aí vai para quem está aí, que está dentro de um relacionamento já. Já vivo uma vida de casado. Por que não oficializar aquilo?
Ah, apóstolo, mas eu não tenho certeza, não sei ainda se é isso. Então, peraí. Então, precisa rever algumas coisas também. Porque se eu não estou preparado para casar com aquela pessoa, por que eu estou vivendo uma vida de casado com ela? Eu preciso rever isso, porque eu não estou sendo justo com a outra pessoa e vice-versa. Então, fica aí pra gente essa reflexão. Agora, se eu já estou vivendo uma vida de casado com aquela pessoa, por que não oficializar aquilo? Sim. O oficializar é a parte mais simples de todo o processo do casamento. E hoje não tem desculpa, tá? Ah, não tenho dinheiro. Desculpa, quando a gente casou, a gente também estava sem grana. A gente foi no cartório e não pagou R$1. A gente faz uma cartinha de punho e fala, olha, não temos condições de pagar as custas do cartório, que se não me engano era 300 ou 400 reais, e pronto, saiu de graça. Então não há desculpa hoje. Ah, mas eu quero uma roupa bonita. Amado, não é isso que pode impedir você a seguir o caminho, a cumprir a palavra de Deus. Vá com a roupa que você tem, isso não vai afetar em nada, em nada. O civil lá, você vai assinar um documento e acabou, não tem cerimônia. Ah, mas eu vejo as pessoas de terno, tirando foto. Sim, mas que isso não seja um impeditivo para você cumprir a palavra do Senhor. Que você possa casar realmente ali. Eu tenho um orgulho de mostrar minha certidão de casamento. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Não tem como desculpar, não tem mesmo. Não tem desculpa. Vamos lá. Alguns versículos que falam sobre sexo antes do casamento. Isso. Vamos lá. Então em Hebreus 13:4 está escrito assim, ó, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Isso que a gente leu agora há pouco. Imorais, as pessoas confundem muito, né? Principalmente as igrejas tradicionais, elas acham que os homoafetivos são imorais na palavra ali de Deus. Somente os homoafetivos podem ser os imorais, né? Sim. Só que imoral é aquele que faz sexo sem compromisso. Se eu não sou casado com o Felipe, mas a minha intenção é casar com ele, eu amo o Felipe me ama, nós queremos construir uma vida juntos, ainda não oficializamos, então eu não estou sendo imoral, é o amor que está prevalecendo aqui nessa relação. Imoral é você que pula de galho em galho, isso sim é ser imoral. Desculpa a minha sinceridade, eu já fui imoral, sim, já fiz test drive, e aí até caí a ficha, então cuidado com a vida que você leva, sabe? Eu já falei isso na outra live, eu vou falar de novo agora. Tem pessoas que estão interessadas em você. Sempre tem, meu querido. Para todo sapato velho tem um pé. E esse é o ditado verdadeiro. Agora, as pessoas ficam vendo você saindo com um, saindo com outro, saindo com um, saindo com outro. Você só vai atrair esse tipo de pessoa também. Que sai com um, que sai com o outro. Perdeu o crédito de que é alguma coisa séria. Então, não leve uma vida imoral. O Senhor tem a pessoa certa para você. Ah, pastor, mas eu achei que aquela era a pessoa certa. O Senhor conhece o teu coração. Eu fiquei 1 mês só com ela e terminei. O Senhor conhece o teu coração. Você pode enganar a mim, mas ao Senhor você nunca vai enganar. Então, antes de você entrar numa relação sexual com uma pessoa, de ter uma intimidade, converse, alinhe as expectativas, veja se realmente aquela é a pessoa que você acha que dá para valer a pena, que você acha que vai levar à frente um relacionamento, porque transar por transar não adianta, não vale a pena, eu te garanto. Eu lembro que eu saía com uma pessoa, eu transava, eu chegava em casa quase depressivo. Isso quando não era na minha casa, eu tinha que mandar a pessoa embora e ficava depressivo. Porque eu via que tinha sido carne só ali. E eu envergonhava o Senhor, eu que me dizia cristão. E mesmo para quem não tem esses princípios, esses valores, né? É algo tão vão, é algo tão passageiro que dura só aquele momento. Olha o que a Bíblia diz aqui, 1 Coríntios 7, 1 e 2, fala assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Aí quem está assistindo vai pensar, opa, sou gay, estou livre disso. Não,
vamos pensar os versículos todos valem a mesma coisa, de né? qualquer orientação, né? Então é bom que o homem não toque no outro homem, a mulher não toque na outra mulher, o homem hétero não toque na mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então é melhor que eu busque ter um relacionamento verdadeiro, sólido, com uma mesma pessoa, do que ficar, como o pastor Edu falou, pulando de galho em galho, né? Hoje com uma pessoa, amanhã com outra. Efésios 5:5 diz assim: porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Hoje a gente vive nessa geração, é tão natural ser imoral, né? Eu comentei já outras vezes aí de quantas pessoas que eu vivo excluindo das minhas redes sociais porque é um story pelado, é imoralidade e isso fica tão gratuito, é tão bonito aparentemente, só que a Bíblia está dizendo que o imoral não vai ter lugar no reino de Deus. E hoje o mundo brinca tanto com a ideia de inferno, né? Que o inferno, como se fosse bom ir para o inferno, querido, não vai ter nada pior, e assim, não vai existir uma esperança de ir para lá e depois ser purificado para ir para o céu. É um destino final para todos, ou céu ou inferno, que a gente possa querer após essa vida. A gente já luta tanto nessa vida, a gente já sofre tanto nessa vida, a gente já batalha tanto nessa vida. Imagina, a gente possa querer após essa vida estar num lugar que seja de paz, num lugar que seja de vida, de bênção para nós, que vai ser no céu. Então a Bíblia deixa claro que o imoral, ele não vai entrar no reino dos céus. Ó, em 1 Coríntios 6, 18 e 19 está escrito: fujam, amados, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Então, quando você tem uma relação sexual só por causa do sexo, você está pecando, porque você é o templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Imagina você usar o teu corpo errado. É por isso que a gente fala, é proibido fumar? É proibido beber? Não, não é proibido. Deus nos deu livre-arbítrio. Nós podemos fazer todas as coisas. Só que nem todas as coisas nos convém fazer. Então eu sou o templo do Espírito Santo. Eu vou contaminar o templo do Espírito Santo com nicotina? Eu vou me embebedar o templo do Espírito Santo? Eu vou me machucar? Eu vou me bater? Então esse é o cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. E é isso que nós temos que pensar. O Sérgio perguntou ali, como encontrar alguém se as pessoas só estão no aplicativo, alguma coisa assim, cadê? Como encontrar a pessoa se não sai de casa e só em aplicativo? Então, mas aí eu tenho que analisar uma coisa. Que tipo de pessoas que eu encontro no aplicativo? O que aquelas pessoas do aplicativo estão procurando? Muitas vezes as próprias pessoas que estão no aplicativo falam, porque aqui ninguém quer nada sério. Então, é esse tipo de pessoa que eu quero? Deus tem as formas, os caminhos dele de preparar para que a gente encontre alguém. Eu e o Edu foi dessa maneira, e a gente conversa. Nós estivemos em vários outros eventos cristãos ao longo de alguns anos. Os dois estiveram no mesmo lugar, no mesmo dia, no mesmo horário. E aí? Né? No tempo certo, da maneira certa, Deus nos fez encontrar. O Maurício falou aqui que encontrou o marido dele no Tinder. É um caso em 1 milhão, sem exagero nenhum. Verdade. Tá? Eu conheço particularmente um caso apenas de um casal que casado já há bastante tempo, que se conheceram num site de relacionamento. Mas é um caso em 1 milhão. Sim. E muitas vezes no aplicativo a gente acaba passando de mão em mão até quem sabe chegar naquele provável, e isso não é também o que Deus quer para nós, né? É isso mesmo.
E nosso último versículo de hoje, ele está em 1 Coríntios 6, 15 e 16. Ele fala o seguinte: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Aí você pode substituir prostituta por prostituto também. De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Lembra que a gente começou lendo sobre isso, né? Que o casamento ele faz os dois uma só carne. Mas o que valida o casamento? É a relação sexual. O casamento verdadeiro, né, a consumação de um casamento, não é só... a gente fala da importância de oficializar, mas o oficializar é uma consequência de algo que já aconteceu. Sim. Que a partir do momento em que eu tive relações com alguém, e aí isso torna esse assunto muito sério. A partir do momento em que eu tive relações com alguém, eu me casei com aquela pessoa. Porque é isso que o texto está dizendo. Ele usa até um exemplo que faz a gente pensar. Ele fala aqui, olha, aquele que se une à prostituta se torna um só com ela. A pessoa, o homem lá que se uniu com a prostituta, quantas vezes ele dormiu com a prostituta? Uma só. Já se tornou um só com ela. Olha como isso vai se tornando sério. Se ele dormiu com várias pessoas, ele se tornou um com várias pessoas. Então ele tem uma parte de cada uma dessas pessoas com ele. E essas pessoas têm uma parte dele também com elas. A gente tem dentro do processo aí da nossa caminhada com Deus, das ministrações que a gente tem de libertação na igreja, uma ministração chamada desligamento de almas. Por quê? Porque toda vez em que eu tenho relações com alguém, eu liguei a minha alma à alma daquela pessoa. E vamos explicar o que é relações? Explica o que é relações. Porque as pessoas pensam que relação é o ato sexual, é a penetração, é alguma coisa desse tipo. Pode ser, como pode ser também só o beijo. Quantas vezes você ficou com alguém e dali já nutriu esperanças de que ali ia construir uma relação e não sei o quê. Por quê? Porque ligou a alma. Quantas vezes pessoas, eu já encontrei pessoas assim em aconselhamento, que elas estavam dentro de uma relação hoje, uma relação que é aparentemente muito bonita, muito sólida, muito bem construída, mas que ela não esquecia uma pessoa que ela viveu no passado. Por quê? A alma estava ligada. Porque cada vez que eu me relacionar com alguém, a minha alma se liga àquela pessoa. Por isso que a gente tem isso, e é assunto para um outro momento a gente falar melhor sobre isso, mas é necessário que a gente desligue a nossa alma, que a gente rompa essas ligações, porque isso age para que o próximo relacionamento não dê certo. Se eu não estiver completamente desligado das relações que eu tive lá atrás, eu vou entrar com um relacionamento, eu posso encontrar a melhor pessoa que exista. Aquele relacionamento tem fortes chances de não dar certo, porque a minha alma está presa a outras pessoas. Porque, como a gente viu, é um casamento, eu estou casado com outras pessoas. Olha quantas influências espirituais isso vai trazendo. A gente falou lá em cima sobre os casais que, de muito tempo começam a aparecer, ter características iguais. Eu já ministrei uma pessoa, há muito tempo atrás, uma pessoa que começou, isso num contexto heterossexual, entrou para um relacionamento, e aí ele era um rapaz que era da igreja, e de repente começou a falar palavrão, e nem ele mesmo entendia como é que aquilo acontecia, porque eram coisas que era o comportamento da moça que ele tinha se envolvido. Por quê? Se tornou um só. O que tem em um passa para o outro, o que tem no outro passa para aquele. Você vê como quando a gente vai ler esse texto aqui, esse assunto de sexo antes do casamento se torna muito sério. Nós, como igreja, e isso eu falo em nome do avivamento inclusivo, não estou falando em nome da igreja inclusiva de maneira geral, não estou falando da igreja evangélica de maneira geral, estou falando da igreja a qual nós fazemos parte. Nós não temos essa visão de que o sexo ele só pode existir após o casamento.
Casamento oficial. Oficial lá no papel. Mas nós trazemos o entendimento de toda essa responsabilidade que a relação sexual vai gerar e que aquilo já é um casamento. Então, ninguém melhor do que você mesmo para tomar a decisão de quando é o melhor momento, se já estou preparado realmente para me casar, e isso eu digo emocionalmente, espiritualmente, que é através do ato sexual com aquela pessoa, estou preparado? Então, você mesmo é que tem que avaliar. Igreja nenhuma, doutrina nenhuma de igreja tem o poder de dizer para você faça ou não faça. E eu conheço até pessoas que fazem parte de igrejas que falam não faça e as pessoas fazem. Então não adianta pôr esse julgo, porém eu preciso entender essa responsabilidade. Nós vemos em igrejas tradicionais, né, que os pastores pregam isso, que não pode ter relações sexuais, mesmo com a pessoa que você ama, que você já está há 5 anos, mas não casou ainda, eles pregam que não pode ter relações sexuais com ela antes do casamento religioso, no casamento civil. É hipocrisia pura, porque as pessoas, se elas amam, elas querem ter um contato total, 100% com essa pessoa. E eles sabem, os líderes das igrejas tradicionais sabem que as pessoas transam. É 1 em 1 milhão que consegue esperar. É esse tipo Eu resolvi esperar, isso é 1 em 1 milhão. Tem sim, eu conheço sim. Eu conheço um casal que esperou e só tiveram relações depois que casou. E aí casaram e tiveram relações, aí continuou o casamento, teve filhos e tudo mais. Mas um que eu conheço. Eu já sou velho, gente. Então, cuidado com isso. O casamento, que nem o apóstolo falou, o casamento é naquele momento que nem... sexo antes do casamento? Não, o sexo e o casamento é a mesma coisa. É isso que ele falou. Eu conheço uma pessoa que ela ia pra balada e na segunda-feira ela me ligava pra contar, pra se vangloriar das suas atitudes na balada. E ela falava, eu beijei 17 pessoas. No começo eu fiquei horrorizado, porque eu nem sabia que era assim, né? Tava muitos anos fora dessas realidades. Eu fiquei no começo horrorizado. Depois até me acostumei com os papos dele, porque ele falava isso. Eu beijei 17 pessoas. E eu ficava pensando, ele se dividiu ali em 17, né? Porque ele deu um pedacinho dele para todo mundo, espiritualmente falando. E pegou o que tinha. E pegou o que tinha. Com certeza não é coisa boa que ele pegou, né? Porque as pessoas que também estão ali só para beijar, pastor, não vamos ser, mas é difícil. É difícil, meu querido. Ser cristão verdadeiro é difícil. Por isso que o que espera pra gente é grande coisa, é muita coisa, não é pouca, é muita coisa. Aqueles realmente que conseguirem, esses vão ter uma vitória muito grande. Então, por isso é que eu falo, nós temos que dar o exemplo. Essa é a realidade. Nós temos sim, colocar o joelho no chão, temos que clamar, temos que orar, e pode ser que hoje à noite, num bate-papo, você encontre a pessoa que vai ficar a vida inteira contigo. E se não der tempo a vida inteira, que nem eu fiquei 25 anos casado com uma pessoa. Não deu certo. Não, deu certo, 25 anos. Só que o amor, infelizmente, acabou. E claro, eu tinha outros interesses porque ela era uma mulher. Então, o que acontece? Sim, eu fiz desligamento de alma. Depois que eu me separei, eu fiz no avivamento, desligamento de alma. Por quê? Porque eu quero estar 100% Eduardo para me entregar 100% para o Felipe. Essa é a realidade do desligamento de alma. O Sérgio falou que vai precisar, que vai querer fazer o desligamento de alma, vai fazer, Sérgio. A gente vai ter cura de libertação em breve. Em nome de Jesus. Então, assim, é difícil, mas vale a pena. Eu garanto para você, eu assino embaixo, vale a pena. A mesma coisa que eu falei quando você sai do armário, aquele peso que você tira das tuas costas, é o peso que sai da tua vida, é o peso espiritual que sai da tua vida quando você faz o desligamento de alma. Você se sente zerado para receber aquela pessoa para a tua vida. Isso, e até você mesmo que está assistindo a gente, e você pode estar pensando assim, mas eu não sou cristão, eu não sou evangélico, eu não faço parte de uma igreja, por que eu preciso dar ouvidos para esses valores? Se você quer construir algo sério, se você quer construir uma relação séria, se
Se você quer encontrar alguém para construir algo de verdade, não viver esse oba-oba que existe lá fora, esses princípios vão ser chave para que você possa viver isso sobre a sua vida. Então, por isso que eu comecei falando que tudo que a gente tem falado aqui é 100% pautado no que a Bíblia diz, porque são princípios, são valores que são bênção para a nossa vida, que vão trazer, vão acrescentar muitas coisas para nós. Então vale a pena, mesmo você que ainda não é cristão, olhar para esses princípios, valorizar esses princípios. Nós repito, nós não temos essa doutrina de que o sexo só pode vir após o casamento. Nós entendemos exatamente como o pastor Edu falou, que o sexo é o casamento. Tive a relação, já estou casado. E aí, com quantas pessoas você já se casou ao longo da sua vida? De quantas pessoas você precisa se desligar para que você possa estar pronto para viver um relacionamento? De verdade, né? Um relacionamento sério, alguma coisa construída sério. Olha aqui, vamos ver, tem mais uma pergunta aqui do Gabriel. Casamentos que chegam em 50 anos juntos não tem nada a ver com esperar o casamento para o sexo. Não, porque o sexo, existem muitas outras coisas que fazem parte do contexto do casamento para fazer o casamento dar certo. Sim. Do que somente o sexo. Né? Duas pessoas podem ficar e as duas acharem que aquela relação sexual foi incrível e nem por isso elas vão se casar. Então, existem muitos outros fatores que envolvem um casamento que possa durar 50 anos, ou que não seja 50, seja 30, seja 60, seja... Enfim, existem muitos outros fatores de fidelidade, de compromisso, de contribuir com o outro. Né? Então, não tem nada, realmente não existe essa influência. Porém, eu não tenho por que ficar me casando com várias pessoas até chegar à pessoa certa. Eu acho que eu já falei isso aqui em algum bate-papo, que eu não me lembro qual foi. Aquele sobre encontrar a pessoa certa, né? Que eu preciso ser primeiro a pessoa certa. É isso aí. Porque eu quero esperar ficando com todo mundo. Às vezes nem ficando com todo mundo, mas ficando com qualquer um que aparecer para mim, que me der a oportunidade, eu vou ficar. Mas eu estou esperando que venha aquela pessoa que ela vai ser super fiel a mim, que ela vai ser cheia de princípios e valores. Só que eu não sou essa pessoa. E sinceramente, a pessoa cheia de princípios que aparecer, quando conversar com alguém que não tem aqueles princípios, ela vai identificar de cara. Eu me lembro de solteiro, pessoas que deram em cima, que você via que tinha alguma coisa naquela conversa que não era aquilo, que era meio que um fake aquele negócio, que a gente identifica. E aí não adianta, não tem para onde fugir. E o Gabriel, não tinha essa promiscuidade, mas tinham muitas traições. Tinha muita prostituição. Você via que no passado, você vê sua avó, bisavó, que teve filho com outro homem, que traiu o marido. Então tem, mas não é como hoje, eu concordo contigo que não é como hoje. Mas é uma realidade. O Felipe falou uma coisa aqui e eu lembrei, tinha um grande amigo, faz muito tempo que eu não falo com ele, que ele não queria, não é que ele não queria, ele conheceu um cara e ele falou que esse cara tinha sido a melhor transa na vida dele. E ele sempre saía com esse cara. E um dia eu falei pra ele, então, sabe qual é o problema? O problema é que um dia esse cara vai encontrar o cara da vida dele. E tu vai ficar sem o cara. Parece até que eu botei praga na vida do cara. Porque uma semana depois, esse cara conheceu uma outra pessoa, se apaixonou, e largou ele, e casou, e ele continuou sentindo falta do sexo. Do sexo. Ou seja, não é isso, entendeu? Não é isso. E para você ter uma relação, para você transar com uma pessoa, tem que ter sentimento. Não é tesão. O tesão, cara, você sente vendo uma televisão. Aliás, quem já
viveu em relacionamentos e que tinha todo aquele sentimento envolvido e você teve relações, você sabe como isso é milhões de vezes melhor do que qualquer outra relação que tenha sido considerada muito boa. E é isso que acaba acontecendo com os casamentos que se desgastam, onde as pessoas não lutam pelo casamento, porque um casamento longo é uma luta diária. Você tem que ceder, você tem que entender que a pessoa não tem mais o mesmo vigor, não é a mesma coisa. Isso é normal de acontecer. Vai acontecer com todo mundo. Entendeu? Então, é isso que você tem que entender, que realmente ali o casamento, ele vai ser fortalecido com o tempo, e o sexo, ele é uma consequência. Então, os casamentos que não brigam, agora eu lembrei o que eu ia falar, fugi e voltei. As pessoas que não brigam pelo seu casamento, com o passar do tempo, o sentimento diminui. E aí, sabe o que ela fala? Ah, mas é que o sexo não é a mesma coisa. Não é o sexo que não é a mesma coisa, meu querido. É o sentimento que não é a mesma coisa. E aí o sexo, por contrapartida, não vai ser a mesma coisa. E nada vai ser a mesma coisa. Porque a base de tudo, como está aqui na palavra que nós mostramos hoje, é o amor. Amém. Então, se você não ama uma pessoa, não vá para a cama com ela. Porque você está sendo imoral. Você está sendo imoral. Essa é a realidade. A gente está chegando no final aqui desse bate-papo, as conversas rendem demais aqui. Você que deixou pergunta aí que não deu tempo de responder, pode enviar por direct a sua pergunta aí depois que acabar essa live, que a gente vai orar para terminar. Semana que vem nós vamos falar sobre os relacionamentos abusivos. É um tema que está pendente aí de algumas semanas. E você que tem uma experiência com isso, participe conosco para que você possa compartilhar sua experiência. Eu tenho certeza que vai ser muito, muito esclarecedor para a gente. Tá? A gente está chegando no final, mas antes eu não quero terminar sem orar por você, sem abençoar a sua vida. Quero que você feche os seus olhos aí onde você está. Quero só uma coisinha. Sérgio, você sempre fala que acha que você nasceu não para casar, mas para ficar com as pessoas. Você está atraindo para você maldição. Porque há poder naquilo que você escreve, naquilo que você fala. E eu, baseado na palavra, e eu espero que você respeite a palavra de Deus, ela disse que você não nasceu para viver sozinho. Então sabe que você faz isso agora? Diz um amém e recebe isso para a tua vida. Amém. Porque a pessoa está aí, tá? Ela já te viu, ela já se interessou, e muitas vezes ela pode até estar nessa live vendo você falar isso, e ela fala, ele nasceu para ficar, ele não nasceu para casar. Então, pensa nisso direitinho. O Senhor tem o varão certo, a pessoa certa para a tua vida. Aquele que vai ficar contigo com os teus filhos, que vai amar os teus filhos como filho mesmo, até vocês ficarem bem velhinhos. Pode ter certeza disso. Eu já profetizei sobre a tua vida, e eu vou profetizar e recebe isso. Amém. Amém. E existem realmente os celibatários, aqueles que nasceram para ficar sozinhos, e são pessoas que elas não sentem falta de ter alguém. Tá? Então, só colocar essa... A pessoa ela não sente falta de estar num relacionamento. Agora, se a pessoa sente falta, eu não sou esse celibatário, né? Mas vamos orar, querido, em nome de Jesus, que o tempo está passando aqui. Feche seus olhos aí onde você está, em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar, queremos abençoar cada vida, Senhor, que esteve conosco durante essa live, aqueles que vão assisti-la depois que ela já tiver terminado, aqueles que passaram por aqui ao longo dessa live em algum momento, Senhor, nós os abençoamos agora em nome de Jesus. Abençoamos as suas vidas emocionais. Pai, que cada verdade da tua palavra que foi lida aqui, que possa trazer restauração e mudança em cada coração, Amém. Pai. Em nome de Jesus, daqueles que nesse momento oram, desejosos, Senhor, de mudar de vida, que o Senhor possa perdoar os pecados. Em nome de Jesus, que o Senhor possa restaurar, Senhor, cada vida, cada coração. Nós declaramos, Senhor, a partir desse dia, a partir dessa palavra, Senhor, liberada hoje, Pai, um tempo novo sobre cada vida, sobre a vida sentimental, sobre a vida emocional, sobre os relacionamentos, Pai, uma transformação de vida. Nós declaramos hoje, em nome de Jesus, Amém. Que a tua presença, Senhor, como nós cantamos no início, que a tua presença possa entrar e ser bem-vinda em cada vida, em cada coração e abençoar cada vida, em nome de Jesus.
Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Quarta-feira que vem a gente está aqui de novo a partir das 20 horas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.